Seja bem-vindo a mais um vídeo da série Gravidez Semana a Semana e hoje nós vamos falar sobre a 7ª semana de gestação. Então, se você quer saber tudo o que acontece nessa 7ª semana de gestação no seu corpo e no desenvolvimento do seu bebê, acompanhe esse vídeo até o fim. Meu nome é Gilmar Gomes, eu sou enfermeiro, seja muito bem-vindo a este canal. Antes de começarmos com o conteúdo, eu já te convido a clicar no botão vermelho logo aqui abaixo, se inscrever e também clicar no sininho para que você receba as notificações dos novos vídeos deste canal e também dessa série. Então vamos lá. Nessa 7ª semana você chegou à metade do primeiro trimestre da gestação. Ainda é difícil perceber que você está grávida, mas muitas mudanças internas estão acontecendo no seu corpo. Para que você possa visualizar o tamanho do seu útero e o tamanho do seu bebê, a gente vai usar aqui referências de alimentos para que você possa mensurar esse tamanho, imaginar esse tamanho. Pode parecer estranho, mas é um bom ponto de mensuração para você perceber aqui. Com 7 semanas, o seu bebê está do tamanho de uma jabuticaba. O seu útero ele também está crescendo bastante para acomodar o seu bebê e nessa 7ª semana ele já é do tamanho de uma laranja média. O crescimento e o desenvolvimento do seu bebê estão a todo vapor. Porém, ainda é cedo para você realizar o ultrassom, porque você não vai conseguir ver muita coisa. Então, aguarda a ansiedade e confira as dicas aqui. E o que acontece no seu corpo essa semana? É comum ainda sentir enjoo, sonolência essa semana. Como o volume de sangue do seu corpo aumentou, os seus rins estão trabalhando dobrado, além de estarem sendo pressionados pelo crescimento do útero. Isso significa ir mais vezes ao banheiro. Porém, nem pense em reduzir o seu consumo de água. Leite também é uma ótima opção para garantir o suprimento de cálcio necessário para a formação dos ossos e dos dentes do seu bebê. Também é hora de consultar um dentista. Na gravidez, é comum o surgimento de cáries e gengivite devido às alterações hormonais. Então é importante consultar o dentista. Como a sua gengiva ela está mais sensível, uma dica é você optar por escovas com cerdas macias nesse período. Para reduzir os enjoos de manhã, opte por escovar os dentes após se alimentar com álcool e não em jejum. É comum a redução da libido nesse primeiro trimestre da gestação. Porém, o sexo é algo totalmente seguro aqui. Converse com seu parceiro e exponha o que você está sentindo para que vocês cheguem nessa decisão juntos. O cansaço ele pode estar incomodando nesse início de gestação e é algo comum. Mesmo que você descanse mais, mas é comum que você esteja cansada e sonolenta. Geralmente esse cansaço, essa sonolência, ela tende a diminuir após o fim do primeiro trimestre, mas ela é bem comum nesse início. E o que acontece nessa 7ª semana no desenvolvimento do seu bebê? Como eu te falei, o seu bebê aqui, ele está do tamanho de uma jabuticaba, mas se desenvolvendo a todo vapor. Antes de continuarmos falando aqui do desenvolvimento do seu bebê, se você está gostando desse conteúdo, já clica no botão gostei, deixa o seu like, porque isso me ajuda a perceber que tipo de conteúdo que você mais gosta que eu traga aqui. Então vamos continuar. Seu bebê, ele está passando por mudanças incríveis. Ele já mede de 6 a 9 milímetros essa semana. E ele pode chegar a 13 milímetros até o fim dessa 7ª semana. Ele pesa em torno de 8 gramas, apesar de ser muito pequeno ainda, mas você acredita que ele já está 10 mil vezes maior do que quando ele foi concebido? Ele cresce numa velocidade muito grande. O seu coraçãozinho, ele já bate 150 vezes por minuto, bem mais rápido que o coração da mamãe. Alguns médicos, eles acreditam que a capacidade auditiva do seu bebê, nesse período, ela já está começando a se aguçar. Então, é uma boa que você conte historinhas e cante para o seu bebê ainda na barriga. A parte de trás da cabeça do seu bebê, ela começa a crescer mais do que a parte da frente, ou seja, a parte frontal. Os bracinhos e pernas continuam se desenvolvendo e o seu cérebro também. Ele produz ali cerca de 100 células por minuto. Os testículos e os ovários, eles também começam a se formar e ao final dessa semana ele já vai ter ali o tubérculo genital que vai dar origem aos órgãos genitais do seu bebê. E com relação à alimentação da mãe, o que se deve fazer? Olha, você já percebeu que seu bebê está se desenvolvendo a todo vapor. E assim, eu nunca canso de falar aqui que você é a fonte de nutrientes do seu bebê. Então,
Seu bebê recebe o que você ingere. Então você tem que ter muita atenção à sua alimentação. Coma alimentos variados e com uma boa variedade e quantidade de nutrientes. Para aliviar o enjoo, alguns alimentos são interessantes, como o limão, o gengibre. Eu vou deixar aqui no card acima e também na descrição desse vídeo um link com um vídeo que eu fiz sobre os enjoos na gravidez. É só você acessar que você vai ter ali várias dicas de como prevenir e melhorar. E algumas dicas para essa semana. Uma dica é o seguinte: pode ser que esse período seja um período meio inquietante para você, né? Você esteja muito segura, vendo todo esse desenvolvimento, né? Muita informação às vezes avulsa, né? Que você não sabe onde seguir e tal. Então eu vou deixar para você também aqui na descrição o link de um curso de gestante que eu super recomendo, feito por uma equipe de 11 médicos especialistas. Com certeza é o melhor que tem no país. Então eu vou deixar o link que você acessa lá para você saber mais. Outra dica é você começar a cantarolar e a ler historinhas para o seu bebê. Isso também é uma forma do papai participar desse momento tão especial. Apesar dele não conseguir sentir o seu bebê ainda, o bebê de vocês, ele pode começar a conversar com esse bebê, cantar, contar historinhas. Se você possuir um gato de estimação, peça outra pessoa para limpar a caixinha de fezes do seu gato. Isso porque as fezes do gato, ela pode conter o protozoário que causa a toxoplasmose, que pode causar diversos problemas na formação do seu bebê, como problemas na visão, fígado e atrofia cerebral. Mas assim, antes de você querer já doar o seu gato para alguém, ele não oferece risco, desde que você não tenha contato com as fezes dele e que ele esteja vacinado e bem higienizado. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe aqui nos comentários em que semana você está. Também te convido a assistir os outros vídeos dessa série e te convido a acessar o nosso blog, amagiadamaternidade.com.br, porque lá tem muito conteúdo que com certeza vai ser interessante para você. Muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo até o fim. Eu te aguardo no próximo vídeo. Até lá!